Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo Sem Pelos em La Língua da Bíblia Livre. Há alguns dias, Núria Piera, a jornalista dominicana, fez uma reportagem chamada Los Influencers de la Fe, onde questionou Marcos Yaroide. Se você ainda não viu minha reação a essa reportagem, deixo aqui para que você vá e confira. A questão é que ela começou a levantar alguns questionamentos sobre o que Marcos Yaroide prega com seu exemplo. Por ser um homem que usa as marcas mais finas, um homem que viaja pelo mundo, um homem bastante vaidoso, provavelmente metrosexual, que exibe toda a riqueza enorme que possui. Saíram por todos os lados defendendo ele. Dizem que Núria Piera quer vê-los em trapos. Não era sobre isso. Não se trata de que ele não possa viajar, ou que não possa ter seus luxos, ou se vestir bem. Não é sobre isso. A questão é porque ele usa a riqueza como marketing religioso. Porque no final das contas, é isso que acaba sendo. Vendendo para as pessoas a ideia de que se você acredita em Cristo, você pode ser rico, bonito e famoso. E o Evangelho é muito mais do que isso. O questionamento é absolutamente válido. E é um questionamento que nós cristãos deveríamos fazer, não uma jornalista secular como Núria Piera. Isso é o que nós deveríamos perguntar a ele. Mas somos tão covardes, tão conformistas e tão acomodados em fazer favores para nossos amigos pastores que, em vez de questionar isso, nós os aplaudimos. E quando eles são questionados de forma válida, aí saímos para defendê-los com unhas e dentes. Como fez de fato um pastor em El Salvador, onde foi convidado Marcos Yaroide, junto com outras pessoas, como a famosíssima Nancy Amalcio, como o famosíssimo Senhor do Burro, David Escarpeta e vários outros falsos mestres, o que pregam o Evangelho da Prosperidade e a falsa doutrina profética e apostólica. Tenho que dizer assim, sem rodeios, são mestres falsos e mentirosos. Falso evangelho, é assim que se chama isso, porque tudo gira em torno do capital, do dinheiro, não de Cristo, não da glória de Cristo. Então esse senhor, que é só mais um deles, Luiz Cruz, da Igreja Cristã Emanuel, o convidou para fazer parte do seu congresso apostólico e profético, e tentou justificá-lo, apoiá-lo, legitimá-lo de forma dramática e com um pianinho de fundo. Quantos de vocês já conversaram tanto tempo com a sua serpente que já querem tê-la como animal de estimação? Paulo, ele não falou com a serpente. Ele não discutiu com a serpente, ele não brigou com a serpente. Paulo simplesmente se livrou da serpente. Livre-se da serpente. Paulo! Sim, você tem razão. O pobre Marcos Yaroide é apenas uma vítima. Que pecado de Marcos Yaroide. Não, 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 não. Como podem dizer essas coisas? Estão perseguindo o servo do Senhor. A ungido de Jeová, como é possível? Eles não sabem com quem estão mexendo. Você não sabe quem eu sou. Só faltou dizer. Bom, como amigo, conselheiro, alguém próximo que conta que Marcos Yaroide lhe deu $2.000 no início do ministério, etc. Maravilhoso! Aconselho-o discretamente em casa, como amigo. Sim, mas por que fazem isso numa congregação, na frente de todos? Por que fazem isso num culto com todos olhando? O objetivo disso tudo é legitimar o ministério de Marcos Yaroide. Eles querem, por meio desse ministério e por meio de todos os que eles convidaram, legitimar isso e esse servo de Jeová, assim como nós, certo? Mas hoje eu quero dizer para vocês que esse homem cometeu vários erros fundamentais nisso. Em primeiro lugar, ele diz que Marcos Yaroide está sendo perseguido, e nós deveríamos perguntar, sério que ele está sendo perseguido? Núria Piera persegue os cristãos por serem cristãos? Eu acho que não acho, pois já havia entrevistando pastores sérios. Então, por que podemos dizer que ele está sendo perseguido? Estão acusando ele de algo diretamente? Algum crime? Alguma coisa? Bem, eu acho que também não.
Acho que ele não cometeu nenhum crime, que eu saiba. Ela está fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos absolutamente válidos, mas claro, para vitimizá-lo é preciso apresentá-lo como perseguido. Quando cristãos são perseguidos pelo que pregam, não são vítimas, mas abençoados. Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados. Mentindo, e aí está a chave, mentindo. A senhora está mentindo? A Núria Piera está mentindo quando diz que o senhor Marcos Yaroide mostra sem nenhuma vergonha todos os seus luxos, sua riqueza e sua vaidade? Será que é mentira o que ela diz? De maneira nenhuma. Portanto, não pode ser perseguição. Não é perseguição. Ela está fazendo perguntas que precisam de uma resposta. Embora sejamos perseguidos injustamente, nós somos abençoados. Isso não quer dizer que as pessoas não possam nos questionar as coisas que fazemos. Não é porque somos pastores ou líderes religiosos ou espirituais que estamos isentos de exame, de revisão ou de prestação de contas. Não, de forma alguma. Em segundo lugar, fala dele como servo, o ungido. Essas palavras lhe dão uma espécie de imunidade diplomática à crítica, como se ninguém pudesse lhe dizer nada, nem submetê-lo a exame algum. Não. Isso é contrário à palavra de Deus. Você percebe como o próprio Paulo chamou a atenção de Pedro. Você pode perceber como os cristãos de Bereia examinavam o que o próprio Paulo pregava para ver se estava de acordo com as Escrituras. E são chamados no livro de Atos de os nobres de Bereia. A responsabilidade pastoral não tira de você a responsabilidade de prestar contas. E o chamado para prestar contas pode ser um chamado eclesiástico, pode ser um chamado social, pode ser um chamado para prestar contas institucional, onde os estados aos quais pertencem essas igrejas os chamam para prestar contas e pedem que mostrem evidências, que comprovem em que gastaram seu dinheiro ou como administram seus recursos. Mas claro, usa isso de servo de Deus. É que com o servo de Deus ninguém se mete. Mas a verdade é que ali estava Nancy Amâncio. Agora tudo faz sentido. Essa velha historinha do Salmo 105, 15 não toqueis nos ungidos, interpretando mal o Salmo, já está ultrapassada. Quando está falando no contexto, se refere à proteção física dos patriarcas. Deus protegeu os patriarcas e proibiu, ou seja, evitou que suas vidas fossem tiradas. Mas isso não tem nada a ver com proibir examinar as doutrinas ou os comportamentos dos pastores ou dos líderes religiosos, porque, entre outras coisas, os líderes religiosos erramos e muito, e precisamos que as pessoas nos chamem a atenção. Então, em vez de vitimizá-lo, Sr. Luiz, por que não o levou a refletir se talvez estivesse fazendo algo errado? Foi isso que tentamos fazer em nosso vídeo. Refletir é pensar se talvez o Senhor não tenha razão, se talvez mostrar tanta opulência, riqueza e vaidade não seja algo prejudicial até mesmo para a igreja. Mire. Veja, Tiago, capítulo 3, verso 1 na Nova Versão Internacional, nos mostra como os ministros, evidentemente, vamos ser questionados. Meus irmãos, não queiram muitos de vocês ser mestres, pois como vocês sabem, seremos julgados com mais severidade. Julgados com mais severidade. Por quê? Porque temos uma posição de liderança, é evidente, isso é algo que assumimos ao aceitar o ministério. Então, não venha aqui agora Marcos Laroide chorar, ou Luiz chorar com Marcos Laroide, dizendo coitadinho, que pecadinho, que estão atacando ele. Se fosse realmente um ataque injusto, se não houvesse razão alguma para esses questionamentos, então seria abençoado. Amém. Glória a Deus, que bênção, maravilhoso, em vez de fazer um show para vitimizar ele. Agora usam o velho truque de sempre. É que Davi nem sequer ousou tocar no ungido, que era Saul. Sim, se compararmos com hoje, não devemos criticar os pastores, pois Davi não tocou em Saul. Mas quando a Bíblia nos mostra isso, nos mostra que Davi não o matou, evidentemente não o matou, mas que o confrontou. Ou ele não cortou a borda do manto e mostrou dizendo: veja, eu poderia ter te matado, por que me persegue? Ou será que ele não andava com seu exército pessoal, um exército paralelo ao exército que Saul tinha? Será que ele não o questionou por não cumprir a vontade do Senhor? Ele respeitou o cargo, apenas isso. Mas perdão.
Davi evidentemente questionou Saul. Então, quando somos questionados sem argumentos, devemos sair tranquilamente para mostrar que estão errados. Recentemente, um jornalista me questionou e eu respondi com argumentos para defender meu ponto de vista. Mas eu não sou uma vítima. Não é coitado de mim porque estão falando mal de mim. Não, de jeito nenhum. Isso é uma bênção para mim. Obrigado. Para que deixem os dentes e deixem a parede. Fui eu quem disse isso. Sim, mas para todo mundo. Eu tinha que terminar quando me deram a parede. Eu tinha que terminar quando me deram a parede. E insisti. E depois que tudo isso aconteceu, eu estava na lista para estarmos aqui. Eu estava listado para... Agora? Eu não sei se isso é uma profecia, ou se ele está falando dele mesmo, porque ao mesmo tempo ele coloca o Senhor no meio disso. Não, eu não entendo. Mas o caso é que, se fosse uma profecia, deveria levá-lo ao arrependimento. O caso é que, se ele realmente está falando da parte do Senhor, deveria, na verdade, levá-lo a refletir. Dizer algo como: você está sentindo que está sendo atacado, é possível que se sinta sozinho, mas eu estou com você, te apoiando. Mas revise sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Não sei, sempre a mensagem cristã é uma mensagem que tem a ver com arrependimento, autoexame e que aponta para Cristo. Davi diz isso, Salmo 139, 23. Examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se há algum caminho de perversidade em mim. E guia-me pelo caminho eterno. Davi reconhece que ele mesmo podia estar falhando, que talvez ele não percebesse seu erro e pede ao Senhor: guia-me, guia-me. Marcos Yaroide. Talvez você esteja errado e eu não atiraria a pedra. Muitos de nós percebemos que o seu estilo definitivamente não é pastoreio. É o pastor celebridade, o pastor que se vende como marca, o pastor que não leva as pessoas a Cristo, mas sim a ele mesmo. E como é isso? Porque todo esse evento, pelo menos toda essa parte, onde ele dá essa profecia, essa palavra, seja lá o que ele tenha dado, para Marcos Yaroide, gira em torno do personagem, gira em torno de Marcos Yaroide, da reabilitação de Marcos Yaroide. Por isso digo que isso deveria ter sido feito em particular, como amigos. Não sei se o recado seria o mesmo. Por que fazer isso diante de todos? Foi para legitimá-lo perante as pessoas, para comover as pessoas, para chorar quando ele chora, para cantar quando ele canta. É um verdadeiro show, é sempre o mesmo show midiático deles. A igreja existe para mostrar Cristo, o culto é para adorar Cristo, o centro da mensagem é Cristo, nem mesmo nós, nem a nossa defesa, nem a nossa legitimação. Nós não somos as celebridades. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos por amor de Jesus. A mensagem é Cristo. O centro é Cristo, nenhum pastor, por mais famoso, celebridade ou cantorzinho que seja, nada disso. Isso me parece vergonhoso. Este senhor realmente está fortalecendo a vitimização de Marco Yaroide como instrumento de defesa. A maneira de se defender dos questionamentos de Núria Piera foi se fazendo de vítima. Pois maravilhoso! Vamos aplaudi-lo! Essa foi a maneira dele de se defender virando uma pobre vítima. Você é o grande servo, ninguém pode te tocar. Não. Se as acusações são falsas, você dá a resposta, porque a Bíblia diz que devemos dar resposta a todos que questionam nossa fé. Então você responde com argumentos firme. Mas, se você percebeu que algo do que essa senhora diz é verdadeiro e correto, um servo do Senhor deve admitir: sim, ela tem razão e vou mudar isso, mas essas pessoas não agem assim. Porque isso não vende. Porque o que vende é o triunfalismo. Transformar esses pastores em heróis, intocáveis, super ungidos. Todos somos ungidos com o mesmo Espírito. O Senhor não dá o Espírito por medida. Todos temos o mesmo Espírito. E os ministros não somos mais do que primeiros entre iguais. Temos mais responsabilidade, mas os mesmos direitos que os demais cristãos na igreja.
Não somos os servos escolhidos. O servo é Cristo, o centro é Cristo e a glória é para Cristo. O que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais e obrigado por ter estado conosco aqui no Sem Pelos em La Língua da Bíblia Libre.